Senhores e senhoras que me veem, bom dia, boa tarde, boa noite, sou o professor Vieira. De acordo com o horário que vocês estão me ouvindo, talvez seja de tarde, de noite, e estejam todos saudados inicialmente. Vamos prosseguir essa aula de hoje, em continuidade a essa questão da altimetria na topografia, dando continuidade a esse assunto. Na aula passada, nós vimos o nivelamento trigonométrico por visadas unilaterais. Nessa aula de hoje, nós vamos ver, nessa aula 6, vamos ver essa questão da altimetria no nivelamento trigonométrico, mas explorando a visadas recíprocas e simultâneas. Nós vamos ver que é um processo simples e permite que se evite o efeito da refração, que é um efeito assim que deteriora os resultados da altitude determinada por esse processo de visada unilateral. Nessa figura 1 aqui nós temos um esquema do método. É um esquema em que eu coloco aqui a vertical que passa para o ponto A, aqui seria o ponto B, não coloco aqui a vertical que passa pelo ponto B convergindo no centro da Terra. É um esquema, mas é uma simplificação perfeitamente válida para a topografia. Se fosse uma dedução para a geodésia, estaria colocando as duas verticais em A e B convergindo para o centro da Terra. Mas nós vamos ver depois que no campo da topografia, distâncias não tão longas, 5 a 10 quilômetros no máximo, essa simplificação é perfeitamente válida. Então nós temos aqui, nesse processo, vamos considerar inicialmente, como mostra aqui na visada 1, a visada chão a chão. Isso quer dizer o seguinte: uma equipe no ponto A, outra equipe no ponto B, teoricamente, no mesmo instante, simultaneamente, aqui no nível do solo, visaria de A para B, numa distância zenital Z, e a outra equipe, nesse mesmo instante, na estação B, faria a visada de B para A. Isso são visadas recíprocas, uma de A para B, outra de B para A, e simultâneas, no mesmo instante. Essa questão, então, da visada chão a chão, isso daqui implica que o I', a altura do sinal na estação 1, igual à altura do sinal na estação 2, é igual à altura do sinal na estação 1, igual à altura do sinal na estação 2, que é igual a 0. Então isso daqui é a nossa hipótese, da nossa condição inicial. Depois vamos reconstituir a realidade a partir dela. Então nesse nivelamento nós queremos, sabendo a altitude de A, queremos saber a altitude de B. Então reparem aqui na figura que a altitude de B, a distância ao longo da vertical do lugar, desde o nível médio dos mares até aqui ao chão, que é onde está o marco na estação B, vai ser igual. Aqui estão as duas equipotenciais da gravidade. Do nível do mar até A é a altitude de A. Então aqui será, a altitude de B será essa altitude de A, mais o efeito da esfericidade da Terra referente ao ponto A, a estação 1, mais esse cateto aqui, esse ΔH, que já vimos no nivelamento trigonométrico anterior, e tirando o efeito da refração. Ficamos aqui no ponto B. Então vamos traduzir isso aqui na equação. Altitude de B será igual à altitude de A mais o efeito da curvatura da Terra mais esse ΔH de 1 para 2, posso botar até aqui assim, ó, de 1 para 2, mais, vim até aqui, mais o efeito da refração, menos o efeito da refração, menos o efeito da refração. Fiquei com a altitude do ponto A. Esse ΔH aqui, esse ΔH, vai ser igual à projeção
desse lado medido desse, lado medido com distanciômetro eletrônico, ou eletroóptico, ou distanciômetro da estação total, rebatido aqui. Então esse ângulo aqui é Z, esse aqui também será Z. Esse também será Z, que são duas paralelas aqui, hipoteticamente, então são ângulos alternos internos. Então esse aqui será D cosseno de Z. Então já vou colocá-lo ali na expressão como D cosseno de Z. Mais esse ΔH é D cosseno de Z menos R. Está aqui direitinho. Bom, como é um nivelamento simultâneo, esse mesmo processo é repetido na estação B. Então lá na estação B, medindo-se essa distância zenital, Z' para A, repete-se esse mesmo processo em relação a essa vertical aqui, e eu só não coloquei aqui a figura completa, porque senão ia ficar muito embaraçada, mas podemos transladar perfeitamente esse raciocínio para cá. Então aqui ficaria a altitude de A, determinada lá a partir do ponto B, seria igual a altitude de B, mais esse efeito da curvatura da Terra, mais esse D cosseno, agora é o cosseno de Z', é o cosseno de Z', que vai ser esse o ângulo que vai se rebater aqui, e menos a refração. Vamos agora subtrair membro a membro essas duas equações, subtrair membro a membro. Subtraindo membro a membro para tirar o desnível. Então H de B, subtraindo a segunda da primeira, H de B menos H de A, é igual a H de A menos H de B, subtraindo aqui, E menos E sumiu. Isso aqui vai ficar com o sinal A menos E sumiu, ó, sumiu o efeito da esfericidade da Terra, sumiu aqui, E menos E, e depois aqui fica D cosseno de Z menos D cosseno de Z' menos R, e aqui menos mais R, vai ser menos R, menos vezes menos dá mais R. Sumirá também o efeito da refração. O efeito da refração some. Então reparem que nessa subtração eliminamos o efeito da esfericidade e o efeito da refração. Vamos aqui colocar essa expressão aqui, botar ela trabalhada aqui, botando um menos aqui, botando aqui o B e aqui o A. Só botando assim. Então ficará, esse seria subtraído, menos B, menos mais H de A. Trazendo esse fator para cá, ó, H de B menos H de A vinha para cá com o sinal trocado, e chamando aqui H de B menos H de A de ΔH, chamando H de B menos H de A ΔH, então ele vindo para cá, nós ficaríamos com 2ΔH. 2ΔH é igual a D cosseno de Z menos D cosseno de Z'. E ficamos assim então com, podemos tirar essa expressão do ΔH. A expressão do ΔH então será ΔH será igual, botamos o D em evidência, por exemplo, cosseno de Z menos cosseno de Z' sobre 2. Já é a expressão do ΔH.
Está ela aí já prontinha para ser usada e não temos mais aquele efeito das feridas da Terra e da refração, com as suas respectivas incertezas, né, na determinação. Bom, mas pela hipótese inicial, pela condição inicial, a visada teria que ser feita chão a chão. Essa zenital é chão a chão. Mas na prática é impossível fazer isso. Um observador aqui no chão, deitado, com o teodolito, a estação total aqui em cima do marco, a mesma coisa o outro lá. Esse relevo aqui, ele provavelmente obstruiria a visada. Não é possível. Então tem que elevar a estação em A, tem que elevar a estação em B. Para isso usa-se um tripé, colocando, está aqui na figura 2, colocando essa estação total ou o teodolito aqui sobre o tripé, com a altura do instrumento aqui em 1, e lá no marco 2, coloca-se um sinal, pode ser um prisma ou um jogo de prismas, para rebater a luz, coloca-se essa altura do sinal do ponto 2. Então esse é o esquema. Então nós temos aqueles elementos. A visada chão a chão, essa visada chão a chão, ó, tirando uma paralela aqui até o centro óptico aqui da estação total do teodolito, nós ficamos com ela aqui, e essa são paralelas entre paralelas, a altura aqui do instrumento ela fica projetada aqui, ó, direitinho. Essa distância zenital aqui até o chão, que vem até essa paralela aqui, está ela aqui. Essa aqui visada, esse Z observado, é esse Z que vai na tangente ao raio luminoso que chegou ao olho do observador aqui. Esse é o Z observado, aquele que se observa com o teodolito. E para passar do Z observado para o Z chão a chão, que é o que está nessa expressão aqui, esse Z observado tem que ser acrescido de uma pequena correção nele que eu chamei de DZ1. Esse pequeno ângulo que leva a distância observada, a distância zenital observada para outra. E quem é esse DZ1? Reparem que o DZ1 pode ser considerado aqui o centro de um círculo que tem para raio essa distância medida, e para arco, isso aqui pode ser considerado um arco pela distância, direitinho. Então, esse arco, qual é o tamanho desse arco aqui? Esse arco aqui seria a altura do sinal O2 menos a altura do instrumento, é o tamanho desse arco, dividido pelo raio desse círculo, dá o ângulo central em radianos. Então, nós podíamos botar aqui, por exemplo, correção dos Z's observados ao Z chão a chão. Então nós precisamos daquele DZ. Na estação 1, DZ1 será igual O2 menos O1, O2 menos O1 sobre a distância D. Isso nos dá em radianos. Esse está em metros, né? O2 em radianos, isso aqui em metros radianos. Para transformar isso aqui em segundos, nós multiplicamos por aquela 265, que é a quantidade de segundos em 1 radiano. Isso aqui é segundos por 1 radiano, segundo por radiano, né? Segundo por radiano. Isso aqui, metro por metro, é radiano. Então, radiano cai com radiano, a resposta sai em segundos. Direitinho. A mesma coisa se faz em relação ao observador que olha de B para A. Não coloco aqui novamente para não causar confusão na figura. Então, para corrigir a visada de 2, isso aí de lá para cá teria um pequeno ângulo DZ2, seria a mesma coisa, só que agora esse sinal aqui, a altura do sinal, ele está colocado na estação 1. Seria o sinal visado na estação 1. Então aqui seria a altura do sinal visado na estação 1 menos, e o instrumento de lá para cá seria a altura do instrumento considerado na estação 2. Então seria o I2 dividido pela distância vezes o 206
265. Então o Z seria esse Z na estação 1, Z observado, mais o DZ1, isso aqui seria em A, e aqui o DZ, chamado de DZ2, né? o Z', o Z' seria o Z' observado mais o DZ2, lá no ponto 2. É só isso, senhores, é só isso. É só isso, reparem, todos esses elementos nós temos. A propósito, eu quero chamar a atenção para o final da aula anterior, da aula 5, nós estávamos discutindo, fazendo assim, umas considerações, e eu fui interrompido pelo telefone, aquela coisa toda. Depois, quando eu escrevi lá no finalzinho no quadro, eu troquei esse sinal aqui, eu botei mais, mas não nesse processo, naquele outro processo lá de unilateral. Mas toda a fórmula lá foi deduzida perfeitamente com o sinal correto, de modo que vocês podem corrigir aquela ligeira confusão que eu fiz lá depois da interrupção. Bom, então temos tudo aqui, olha. Tudo aqui, vem as observações lá de campo, acha-se o Z e o Z' correspondente a chão, reduzindo a estação ao solo natural. Esse processo aqui pode ser chamado de redução da visada ao solo natural. Estamos reduzindo a visada ao solo natural, tendo o Z e o Z' no solo natural, numa expressão muito simples aqui de calcular, calcula-se o ΔH. Pronto, tranquilo. Isso é muito simples. Então, nesse processo, o que é necessário? Duas equipes. Teria que ter uma, ao contrário da outra, unilateral, que só tem uma equipe. Aqui seriam duas equipes, duas estações totais ou dois teodolitos. Um na estação A, outro na estação B. Para, ao mesmo tempo, simultaneamente, fazerem essas medições. Entretanto, isso encarece. Às vezes a firma é pequena, ou então não se quer colocar duas estações assim ali, pode uma ir para outro trabalho. Então o que se pode fazer para baratear o processo? Levar em conta o que nós já sabemos a respeito do fenômeno da refração atmosférica. Nós sabemos que a refração atmosférica, ela é estacionária, ela varia, né? Durante o dia, aquele raio, a curvatura do raio luminoso varia ao longo do dia. E das 9 da manhã às 4 da tarde é quando tem já as melhores condições para fazer o nivelamento trigonométrico, que foi onde se estabeleceu aquela hipótese inicial, lá do outro, que o raio de curvatura do raio luminoso é 7 vezes e meia a curvatura do raio terrestre, o raio de curvatura do raio terrestre, sabemos disso. Então o que você pode fazer? Se usar uma equipe só, uma estação total só, a equipe fazer essa medição aqui, na estação A, e o mais próximo possível do meio-dia e o mais rápido possível se deslocar para a estação B e fazer essas medições de B para A, de modo que aquela camada atmosférica presente quando ele fez já para B, aquelas condições ainda permanecem válidas, ainda estão ali. Aquele efeito da refrigência do meio, o efeito da refração, ainda está ali. Então, embora não seja instantânea, mas o tempo não demorou muito, está perto de meio-dia e tal, e ele então faz essa medida e na prática podemos considerar que foram feitas no mesmo instante. Já não precisa se usar duas estações total. É lógico que se quiser o máximo de rigor e tal, vai se usar duas estações, né? Então é só isso que nós tínhamos para falar. Na próxima aula, na aula 7, vamos fazer um exercício numérico de aplicação desse processo de nivelamento de visadas recíprocas e simultâneas e ficamos por hora por aqui. Então quem gostou quem está gostando das nossas aulas, dê um like aí e recomende essas nossas aulas para os seus conhecidos, seus amigos, para grêmios estudantis, de engenharia cartográfica, engenharia civil, agrimensura, para curso de formação de hidrógrafos. Recomendem nossas aulas, que prosseguiremos dando elas, que a nossa finalidade, como já falamos em conversa, é colaborar com o ensino. Então até a próxima aula e felicidades.